E se eu te dissesse que a maior crueldade que o universo parece te infligir é, na verdade, o seu ato mais profundo de amor? Eu sei, parece loucura, principalmente quando você está no olho do furacão, quando tudo desmorona e a única coisa que você sente é a dor da perda, da traição, do fracasso. Você olha para os destroços da sua vida e se pergunta: por quê? É um grito silencioso, uma busca por um sentido que parece não existir. Mas existe um código secreto por trás do sofrimento. Uma linguagem que, uma vez decifrada, transforma a sua percepção da dor para sempre. Neste vídeo, nós não vamos falar sobre pensamento positivo ou frases feitas. Nós vamos mergulhar fundo na mecânica da alma para entender por que o universo te machuca, te esvazia e te leva ao limite, antes de te curar e te entregar a vida que você realmente nasceu para viver. O que você vai descobrir aqui é o mapa de um processo sagrado, uma jornada de 5 etapas que transforma o chumbo da sua dor no ouro do seu propósito. Se você sente que está sendo testado além das suas forças, se a sua fé na vida está abalada, o que eu tenho para te revelar vai mudar tudo. Fique comigo até o final, porque cada etapa que vamos explorar é um degrau essencial. No fim, você não apenas entenderá por que tudo aconteceu, mas agradecerá por cada ferida. Vamos começar. Sabe, há um momento na vida em que parece que o chão desaparece sob os seus pés. Tudo aquilo que você construiu com tanto esforço, todos os seus planos e certezas, simplesmente desmorona. Nesse instante, o primeiro impulso é gritar para o céu e perguntar: por quê? O que eu fiz para merecer isso? Você se sente traído, abandonado pelo próprio universo. Mas é preciso entender que essa implosão não é um castigo, é um chamado, um alarme ensurdecedor para a sua alma que estava adormecida, confortável demais em uma realidade que já não servia mais para a sua evolução. Essa dor aguda que rasga o peito é, na verdade, uma ferramenta de altíssima precisão. Ela funciona como um cinzel cósmico, quebrando as camadas de ilusão que você acumulou ao longo dos anos. A sua energia estava sendo gasta para sustentar uma vida que talvez nem fosse sua de verdade. O universo, em sua infinita sabedoria, percebe quando você se desvia do seu caminho e, por amor, cria um terremoto. É a forma dele dizer: acorde. Há algo muito maior esperando por você, mas primeiro você precisa soltar o que te prende aqui. A espiritualidade não é um caminho feito de nuvens de algodão e incensos perfumados. Ela é forjada no fogo da transformação. E esse fogo, muitas vezes, queima. É nesse momento de caos aparente que você é forçado a olhar para dentro, a buscar respostas que não estão no mundo material. Quando as distrações externas são removidas à força, o que resta é a sua essência. O universo não está te punindo. Ele está te convidando para uma dança de redescoberta profunda com a sua própria alma, longe do barulho do mundo. É um processo, digamos, um tanto irônico. Você busca a paz, a felicidade, a abundância, mas para encontrá-las de verdade, precisa primeiro atravessar o vale da sua própria sombra. Pense nisso como uma limpeza profunda. Antes de decorar um novo cômodo, você precisa tirar os móveis velhos, raspar a tinta descascada e consertar as rachaduras. A dor é esse processo de reforma interna. Cada lágrima derramada é um sinal de que a cura está a caminho, limpando o terreno para algo novo e muito mais alinhado com quem você nasceu para ser. Essa é a primeira grande verdade sobre o sofrimento. Ele não vem para te destruir, mas para te apresentar a força que você nem sabia que possuía. O universo te empurra para o limite não por crueldade, mas porque ele sabe que é justamente no limite que as suas asas finalmente decidem se abrir. Mas o que exatamente o universo está tentando quebrar dentro de você com tanta força? O que precisa ruir para que a sua verdadeira estrutura apareça? Aquilo que o universo está quebrando, com uma força que parece até cruel, é a sua máscara. Pense bem, quanto da sua identidade está amarrado ao seu trabalho, ao seu relacionamento, ao seu status social ou aos planos que você traçou para o futuro? Nós passamos a vida construindo um eu para apresentar ao mundo uma persona cuidadosamente montada.
O ego adora essa construção. Mas quando a vida te arranca uma dessas peças, o emprego, o amor, o dinheiro, a dor que você sente não é pela perda da coisa em si, mas pelo colapso da identidade que dependia dela para existir. Toda essa construção exige uma quantidade absurda da sua energia. Você gasta seu poder vital para sustentar uma imagem, para se encaixar em caixas que, na maioria das vezes, são pequenas demais para a sua alma. É um esforço exaustivo. E o universo, que opera na frequência da verdade, percebe esse desperdício. O colapso, então, é um ato de misericórdia. Ele derruba o castelo de cartas para que você pare de se esgotar tentando mantê-lo de pé e, finalmente, redirecione essa energia para a sua verdadeira essência, para a sua jornada na espiritualidade. Imagine que você é um escultor. Por anos, você trabalhou em uma estátua de argila, acreditando que aquela era a sua obra-prima. De repente, vem uma tempestade e a dissolve completamente. O seu primeiro sentimento é de desespero, mas ao olhar para o chão, você percebe que sob a argila havia um bloco de mármore puro, esperando para ser esculpido. O universo não destruiu sua obra. Ele apenas removeu o material frágil para te mostrar a matéria-prima real e indestrutível que você sempre foi. A dor é o som da argila se desfazendo. Essa aparente destruição é, na verdade, a sua maior libertação. Sim, no começo, a sensação é de nudez, de vulnerabilidade total. Dá um medo danado. Mas é nesse espaço vazio, sem os velhos rótulos, que você tem a chance de se perguntar pela primeira vez: quem sou eu de verdade? É aqui que a verdadeira abundância começa a se manifestar, não como coisas, mas como autenticidade. Você começa a notar os sinais que antes ignorava, pequenas pistas sobre a sua verdadeira natureza que agora tem espaço para florescer. Quando o ego é forçado a se calar, quando ele perde suas bengalas e muletas, um silêncio se instala. E nesse silêncio, a voz da sua intuição, da sua alma, começa a sussurrar. O universo não te deixou no vácuo por maldade. Ele criou o palco perfeito para o seu verdadeiro eu finalmente entrar em cena. Mas se a dor é o martelo que quebra a ilusão, como você deveria segurá-lo? Com as mãos abertas ou com os punhos cerrados? E então, com o martelo da transformação na sua frente, o que você faz? A maioria de nós, instintivamente, tenta lutar. A gente cerra os punhos, enrijece o corpo e gasta uma energia colossal tentando empurrar de volta a onda que o universo enviou. Essa resistência é a fonte do verdadeiro sofrimento. Não é a dor em si que nos quebra, mas a nossa briga incessante contra ela. É como se estivéssemos nos afogando e, em vez de boiar, nos debatemos desesperadamente, o que nos afunda ainda mais rápido. Do outro lado, existe a entrega. E, por favor, não confunda entrega com desistência ou passividade. No caminho da espiritualidade, a entrega é um ato de coragem suprema. É olhar para o caos e, com o coração aberto, dizer: eu não entendo, mas eu confio. É soltar o controle que você nunca teve e permitir que o fluxo da vida te leve. É a troca consciente da sua agenda pela agenda maior do universo. Um reconhecimento humilde de que você não precisa ver o mapa inteiro para dar o próximo passo. Pense na borboleta dentro do casulo. A luta para sair dali é o que bombeia o fluido para suas asas, dando-lhes a força necessária para voar. Se alguém com a melhor das intenções cortasse o casulo para ajudá-la, a borboleta sairia fraca e jamais voaria. Aquele aperto, aquela pressão, é parte essencial do seu processo. O universo sabe disso. Ele não te dá uma luta que você não possa vencer, mas uma que te fortalecerá exatamente onde você precisa. Resistir é se recusar a fortalecer as próprias asas. Quando você para de lutar e se permite sentir, a sua energia, que antes era gasta em resistência, fica disponível para a cura e o aprendizado. Você começa a perceber os sinais com mais clareza e a extrair as lições da dor de forma muito mais rápida. A dor se torna uma professora e não uma inimiga.
Você já se sentiu assim lutando contra uma maré que parecia mais forte que você? Me conta aqui nos comentários qual foi o primeiro sinal que te fez finalmente pensar em soltar. Ao escolher a entrega, você não está se tornando passivo, está se tornando um parceiro ativo do universo na sua própria cura. É um ato de fé que abre as portas para uma abundância de paz interior, mesmo em meio à tempestade. Você aprende a dançar na chuva em vez de amaldiçoá-la. Mas uma coisa curiosa acontece quando a luta para. Quando a resistência cede e você finalmente flutua. O barulho da batalha dá lugar a um silêncio profundo, quase desconfortável. Mas o que acontece quando a luta cessa e tudo o que resta é um silêncio ensurdecedor? O que o universo faz quando você finalmente para de gritar? Quando você para de gritar, o universo não responde com trombetas ou aplausos. Ele responde com silêncio. Um silêncio profundo, vasto, que pode ser profundamente desconfortável. É o famoso vazio. A tempestade passou, a luta acabou, e agora você se encontra em uma espécie de limbo, onde nada parece fazer sentido. Os velhos desejos se foram, mas os novos ainda não chegaram. Esse é o momento em que muitos se desesperam, achando que foram abandonados. Mas é aqui que a mágica mais sutil e poderosa acontece. Este não é um vazio de ausência, mas um vazio de potencial puro. Pense nisso como um solo que foi completamente limpo e arado após uma colheita desastrosa. Parece estéril na superfície, mas na verdade ele está descansando, se nutrindo, se preparando para uma nova semeadura. A sua energia, antes caótica, está sendo gentilmente reorganizada pelo universo. É um processo de cura tão profundo que acontece abaixo da sua percepção consciente, nas raízes da sua alma, no silêncio necessário da sua espiritualidade. É como o inverno da natureza. Por fora, tudo parece morto, congelado, sem vida. Mas é no recolhimento do inverno que as sementes acumulam a força para explodir em vida na primavera. O universo te coloca nesse inverno interior para que você possa germinar sem interferências. Ele te dá uma pausa sagrada para que a sua fundação seja reconstruída sobre uma base de verdade e não de ilusão. É nesse silêncio que o terreno para a verdadeira abundância é pacientemente preparado. A cura real não é barulhenta. Ela é um sussurro. Acontece nos momentos de quietude, quando você se permite simplesmente ser, sem a necessidade de entender tudo. A ausência de caos já é um dos maiores sinais de que o processo está funcionando. Cada respiração calma nesse vazio é um tijolo sendo assentado na sua nova estrutura interna. O universo não está te ignorando. Ele está, na verdade, trabalhando em silêncio, como um artesão celestial, reconstruindo você a partir do seu núcleo mais puro e verdadeiro. Então, se você está nesse lugar agora, honre-o. Não tenha pressa de sair daí. Esse casulo de silêncio é o ambiente perfeito para a sua metamorfose. É o útero cósmico onde a sua versão mais forte e autêntica está sendo gestada. Essa reconstrução silenciosa não é o fim da jornada. Na verdade, ela é a forja onde a sua dor se transforma na sua maior força. E como exatamente essa força se manifesta no mundo? Essa força, forjada no silêncio, se manifesta no mundo como propósito. Um dia você simplesmente acorda e, ao olhar para a sua jornada, a névoa do sofrimento se dissipa e dá lugar a uma clareza impressionante. As peças do quebra-cabeça, que antes pareciam espalhadas e sem sentido, se encaixam perfeitamente. Você percebe que cada lágrima, cada perda e cada desafio foi um passo cuidadosamente orquestrado pelo universo. Não foi aleatório, foi um treinamento. A sua dor não foi um ponto final, foi a preparação para a sua verdadeira missão. É aqui que a alquimia da alma se completa. Suas feridas se transformam em portais. Os lugares onde você foi mais profundamente quebrado se tornam as suas maiores fontes de empatia, sabedoria e poder. A sua história de superação te dá uma linguagem que só quem viveu a mesma dor consegue entender. O universo não te deu cicatrizes para te envergonhar. Ele te deu um mapa, um testemunho vivo
de que é possível atravessar o fogo e renascer. A sua jornada de espiritualidade vira a sua maior credencial. E então o sofrimento vira serviço. A sua energia, agora refinada e poderosa, transborda de você e começa a iluminar o caminho dos outros. Você se torna um farol para aqueles que ainda estão navegando na tempestade que você já sobreviveu. O universo não apenas te cura, ele te transforma em um agente de cura. Você começa a compartilhar sua história e cada vez que o faz, você cura a si mesmo e a outra pessoa. Você se torna um dos sinais de esperança que os outros buscam desesperadamente. Nesse ponto, você finalmente entende a verdade mais profunda e chocante de todas. A dor que parecia tão cruel foi, na verdade, um dos maiores atos de amor que o universo poderia ter te concedido. Ele te quebrou para te abrir. Ele te esvaziou para que pudesse te preencher com algo infinitamente maior. A verdadeira abundância nunca foi sobre ter uma vida fácil, mas sobre construir uma vida tão cheia de significado que cada obstáculo é visto, em retrospecto, como uma bênção disfarçada. Olhando para trás, você não sente mais pena de si mesmo. Você sente gratidão. Gratidão pela força que descobriu, pela sabedoria que adquiriu e pelo propósito que agora te move. O universo não te machucou para te punir. Ele te machucou para te transformar em um mestre. E agora você entende que a sua história não é sobre a sua dor. É sobre o que você se tornou por causa dela. A dor não foi o fim da sua história. Foi o começo da sua lenda. A jornada que exploramos hoje não é apenas uma teoria. É a sua história. A minha história. A história da alma humana em sua busca por luz. Agora, a pergunta que fica no ar, ecoando aí dentro de você, não é mais por que isso aconteceu comigo, mas sim, o que eu farei com o poder que nasceu disso? Qual ferida sua está pronta para se tornar um portal? Qual parte da sua história, que talvez um dia te envergonhou, pode ser a chave que liberta outra pessoa? Se essa conversa ressoou fundo na sua alma, se você sentiu o chamado para continuar explorando os mistérios da espiritualidade e do poder interior, considere se juntar a nós. A sua inscrição não é apenas um clique, é um ato de expandir essa energia, de enviar um sinal ao universo de que você está pronto para aprofundar essa jornada. Clique para se inscrever e vamos continuar essa caminhada juntos. Para encerrar, guarde isso no seu coração. O universo não sussurra para os que estão confortáveis. Ele grita, ele quebra, ele transforma aqueles que ele escolheu para missões maiores. A dor nunca foi um sinal de que você estava sendo punido. Foi a confirmação de que você, finalmente, estava sendo encontrado.